Vibremos paz para que a paz se estabeleça em cada um de nós. Bem-vindo ao canal Ao Espírita, hoje, dia 28 de março de 2022. Estamos começando o nosso bate-papo da semana e eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia. Saiba que é muito bom ter você aqui comigo. E inscreva-se, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, assim você estará nos ajudando com esse trabalho. Curiosidades do Espiritismo. Essa semana recebi esta mensagem que você está vendo aí em cima e resolvi compartilhar. Eu creio que eu não quero pagar para ver não, mas se você quiser, vá em frente. Um dos maiores divulgadores da doutrina espírita no Brasil foi o médico, militar, escritor, jornalista e político Bezerra de Menezes, que começou a divulgar o espiritismo pouco tempo depois da publicação da obra de Allan Kardec em português. Assim como Allan Kardec, há muitas outras figuras conhecidas no espiritismo. No que diz respeito às terras tupiniquins, Chico Xavier é o brasileiro mais conhecido de todos os tempos. É autor de diversas obras a respeito da religião e das reflexões sobre a vida. Cada espírito está no mundo e é livre para fazer as suas escolhas. Escolhas estas que determinam o caminho que ele precisa seguir e as lições que ele precisa aprender para evoluir. Diz o filósofo Platão, podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Estas foram as curiosidades desta semana. Evangelizando com Jesus. Hoje, introduzimos o quadro Evangelizando com Jesus, onde falaremos sobre o Evangelho e a sua importância para o homem de bem. Começamos conceituando o tema evangelizar com a prerrogativa de que o Evangelho de Jesus tem como finalidade a revolução moral do ser pela emancipação da alma. Neste pensamento, destacamos a vivência de Jesus enquanto encarnado, principalmente a lição deixada por ele como ensinamento. Não nos furtando da mensagem deixada no livro Emmanuel, por Chico Xavier, alerta com a seguinte mensagem, abre aspas, edificante é a investigação, o estudo acerca do cristianismo nos primeiros tempos de sua história. Edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos, a enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Fecha aspas. Também, registrado no livro No Limiar do Amanhã, Lições de Espiritismo, escrito pelo autor Herculano Pires, capítulo A Existência de Jesus. O pensamento de Jesus modelou a civilização em que vivemos. Esta civilização ainda não conseguiu amoldar-se ao seu pensamento. Se tivesse conseguido, estaríamos num mundo superior. Pois bem, de nada adianta ficarmos homenageando e glorificando Jesus através de palavras, se nossas atitudes não representarem o aprendizado do que ele nos deixou. O que de certa forma demonstra não estarmos vivenciando-o. Parece que seu estandarte, sua supremacia como espírito nos permite o colocar como agente reparador das nossas faltas, nos permitindo o uso desregrado da ignorância. Creio haver, nesse caso, uma interpretação cruzada, onde acabamos propiciando a troca de posição, aonde mais pedimos e onde menos oferecemos.
Jesus trouxe o Evangelho como forma de libertação, como muitos dizem, para a salvação através do conhecimento. Se Jesus nos passasse uma mensagem agora, nesse momento, creio que seria mais ou menos assim: parem de fazer oração pedindo dinheiro. Estou marcando tudo isso como spam, hein? É uma brincadeira, mas traz a realidade do que nós hoje estamos vivenciando dentro das necessidades, né? Mas vamos que vamos. Evangelizando com Jesus, como roteiro inicial, nós vamos trazer o capítulo 1 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e com o título de Não Vim Destruir a Lei. Parece-nos que as coisas de Deus e os ensinamentos trazidos à humanidade por Jesus estão perdendo terreno nos diversos cantos do habitat humano. O momento em que se encontra a humanidade representa claramente as transformações por que passa o nosso planeta Terra. Enfim, são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os processos que estão nos desígnios de Deus. Há uma inversão hoje de valores dentro do nosso caminhar, dentro das nossas ações. Estamos valorizando mais o ter do que o ser. A representatividade da humanidade parece ser valorizada mais por aqueles que mais têm do que mais são dentro dos exemplos vivenciados. Estas ideias devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como as suas precursoras. Mas não pensemos que esse caminho do desenvolvimento se fará sem lutas, não. Não é possível sem batalha, sem lutas, sem a guerra. Não haverá um resultado a não ser entre esse confronto. Porque para que se chegue ao amadurecimento, há necessidade das agitações, das discussões para se atrair a atenção das massas. E uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhe traz a chave para a vida futura. E assim se lhes abrirá a porta da felicidade eterna. A história não se perde, a não ser na condição dos que a ela não se importam e a desconsideram. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação, através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes, os reveses da vida desse povo, foram acontecimentos para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduzem-lhe o sentido, pois se postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos nesse tempo. A moral ensinada era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências estava muito atrasada em relação à moralidade. E eles não se submetiam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial,
como as que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, criar entre todos os homens a solidariedade comum. A moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. Os tempos são chegados. Diz o Mestre Jesus: não vim destruir a lei. Jesus, em sua caminhada, quando encarnado no planeta Terra, o fez dentro de todas estas prerrogativas, fidedignamente. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, trazer o seu real sentido, para encontrarmos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Assim foi a vivência de Jesus, na exemplificação, no caminho que nos deixou. As leis de Moisés, ele as modificou profundamente. Jesus trouxe uma nova visão, uma nova versão para os momentos. Mesmo porque, como colocado já na fala anterior, os tempos eram outros. A condição moral, apesar da evolução dentro da cultura, dentro da arte, mas a evolução moral ainda estava muito aquém. Então Jesus veio trazer uma nova visão. Combateu os abusos das práticas exteriores, as falsas interpretações, e as reduziu nestas palavras: amará a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou ainda: essa é toda a lei e os profetas. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista. Sua autoridade decorria da natureza excepcional em espírito, da natureza divina da sua missão. Veio nos ensinar que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Daí surgem as teorias divisórias de céu e inferno. Jesus veio nos ensinar o caminho para que nos conduzamos até lá, os meios de nos reconciliarmos com Deus. Reconciliação essa que deve a nós como pôr em prática. Falou de tudo em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entendermos o sentido oculto destas palavras, será necessário novas ideias, temos que buscar novos conhecimentos, trazer novas ideias, novas palavras, renovarmos sim todo esse potencial através de uma nova linguagem, não perdendo a essência, para que todos tenham acesso. Essas ideias não surgem do nada. E antes é necessário um grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência também deve contribuir para esse desenvolvimento.
Senão, nós estaríamos fadados a um único parecer, a um único ponto. Essa nossa narrativa tem como base o capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu faço um aconselhamento. Procurem ler mais sobre essas questões. A extensão do capítulo no livro se dá de forma minuciosa, completando os textos com a aliança da ciência com a religião, como sendo ambas alavancas da inteligência humana, onde uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo da moral, que tem como o mesmo princípio Deus. Gente querida, são tantas as facilidades para entendermos as mensagens de fé e de amor deixadas pelo Mestre Jesus. E, ao buscarmos entendê-las, as 24 horas serão pouco para completar a nossa rotina diária. Nosso trabalho aqui visa esclarecermos, através da curiosidade, de fatos históricos e estudos preliminares, um pouco mais sobre a doutrina espírita. Faz com que busquemos sair dessa zona de conforto, de agirmos como elementos carentes, independente de estarmos carentes na busca, mas nos colocamos muitas vezes carentes como pedintes. Estamos cada vez mais pedindo. E muitas vezes deixando o lado de executarmos, de fazermos, de nos colocarmos em marcha. Há uma necessidade premente da instrução quanto ao que somos, ao que queremos, o que buscamos. Parece que a vida passou a estar sem sentido de uma forma geral e dá a impressão de que tudo o que está acontecendo no mundo, as guerras, os pensamentos ideológicos, vem para destruir a humanidade. Mas não é isso não. Isso vem para revermos o conceito de humanização. Seria bom voltarmos aqui na questão da instrução e pegarmos as leis naturais. Vamos buscar lá, nesse compêndio, as leis naturais, o que Deus nos deixou como as leis divinas, as leis naturais. E veremos que lá se encontra todo esse contexto, toda essa informação de cada lei, para que ela serve, como funciona. E aí a gente cai na questão da instrução novamente. É preciso nos instruirmos, buscarmos conhecer o que é a vida. E assim, chegamos ao final desse nosso bate-papo de hoje. Não se esqueça, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe. Assim você estará nos ajudando. E encerramos hoje agradecendo, emanando vibrações. Agradecendo a Deus o dom da vida e a Jesus os ensinamentos. Vibrando paz e amor, para que as luzes celestiais adentrem os pensamentos, elevando todos os seres a quem possa aumentar a nossa imaginação, atingindo a todos, abrindo as mentes, os corações para a grandeza e a renovação do nosso planeta, vibrando por todos os governantes de todas as nações, estados, cidades. Vibremos pela saúde física, pelo equilíbrio e progresso espiritual de toda a humanidade.
Vibremos pelos profissionais da saúde, que sejam assistidos em seus trabalhos nesse momento, dedicados aos carentes da matéria e do espírito. Vibremos pelos profissionais da educação, que se dispõem no auxílio em benefício da instrução. Vibremos por todos os trabalhadores que nesse momento buscam o sustento aos seus dependentes. Vibremos por todos os entes queridos, familiares, amigos, aqueles que se dizem nossos amigos. Vibremos pelos doentes físicos, pelo doente físico e da alma, pelos suicidas, por todos aqueles que nesse momento passam por dificuldades e sofrimentos, para que tenham as bem-aventuranças. Vibremos assim por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima semana, onde quer que estejamos. E aproveitemos este momento como preparação para mais uma noite de descanso e renovação. Até lá.